A paz do Senhor a todos, graças a Deus, somos gratos a Ele por estar mais uma manhã aqui para juntos aprendermos da Tua Palavra. Vamos iniciar agradecendo a Ele por esse momento, por essa rica oportunidade, onde quer que você esteja. Vamos agradecer juntos. Pai de amor, somos gratos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, qual chegamos, Senhor, mais uma lição, Senhor, para juntos aprendermos da Tua Palavra. Continua abençoando a cada um, Senhor Deus, onde quer que esteja, no seu lar, no seu trabalho, para que possamos juntos aprendermos da Tua Palavra e aprendemos, Senhor Deus, a ser melhor, Senhor Deus, da Tua presença. Te pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, espero que estejam bem da sua casa, do seu trabalho, onde quer que esteja ouvindo, para juntos aprendermos, esse novo tema da nossa lição, que é a lição desse terceiro trimestre. Hoje, dia 12 de julho de 2020, nós estaremos estudando a lição 2, despertamento espiritual, um milagre. Irmão, nesse tema, o que nós aprendemos é através de um despertamento. O que é um despertamento? Todos, a maioria, creio, colocam seu relógio para despertar, seu celular, e ali, quando chega o horário, ele desperta, aí você acorda, e aí você vai ter o despertamento primeiro, aí você levanta, e a partir desse levantamento vai ter o quê? As funções que você tem que fazer, levantar, se trocar, ir ao trabalho, ou arrumar a sua casa, arrumar a sua cama, vai ter uma ação. Então, irmão, o despertamento, às vezes, não desperta também na hora. A pessoa aciona aquele botão soneca, Aí aperta e aí vai despertar de novo para ele retomar, aquele ânimo para poder levantar. Então, irmão, o despertamento é uma coisa diária. Como nós temos despertamento para ir trabalhar todo dia, tá? Para ir fazer algum compromisso, colocamos um alerta no celular para nos avisar que vamos ter algum compromisso ou alguma atividade. Enfim, então o despertar é constantemente, é diário, tá? O despertamento não é só em um dia, mas todo dia nós temos esse despertamento, assim como todo dia nós temos nosso cotidiano e nossas ações e nossas responsabilidades. Para quê? Para estar no horário certo, tal local, na consulta do médico, onde quer que seja. Então, o despertamento é o despertar várias vezes, constantemente, e espiritual, do espírito, despertamento do espírito. Qual? O espírito estava dormindo, o espírito estava quieto. Aí houve um despertamento do sono. E aí levantou-se e teve ação no despertamento. E um milagre. O milagre significa o quê? Inexplicável pelas leis naturais. O homem não espiritual não entende das coisas espirituais. O homem carnal não entende das coisas espirituais. Então,
o despertamento, irmão, que é despertar várias vezes, constantemente, no espírito, que é um milagre que é inexplicável pela lei natural. Nosso texto áureo está em Romanos, capítulo 13, versículo 11. Pega sua Bíblia aí, seu tablet, seu note, e vamos juntamente conosco aprender a palavra do Senhor, tá, irmãos? Então diz assim, Romanos, capítulo 13, versículo 11. É isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então aqui é o complemento da explicação do tema, né? Que é o despertamento do sono, tá? O sono espiritual, tá? Nossa verdade prática, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A nossa leitura, irmãos, nossa leitura oficial está no livro de Esdras, capítulo 1, versículo do 1 ao 7, e Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 4, tá? Vamos juntamente conosco ler a palavra do Senhor, que é o texto base do nosso aprendizado, tá? Diz assim o tema do capítulo de Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 7. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifica a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens no seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subir e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos seus arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata, com ouro, e com fazenda, com gados, com coisa preciosa, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e tinha posto na casa de seus deuses. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, irmão. Palavra de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anania, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntaram pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Até aqui a nossa leitura base da nossa lição. Então, irmãos, nossos objetivos gerais
é reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. O objetivo específico é explicar os objetivos do despertamento espiritual, as finalidades do despertamento e ilustrar que Deus cumpre a sua promessa. Irmãos, nós vimos na lição passada que Daniel intercedendo a Deus para que o povo de Deus fosse liberto do cativeiro, né? E vemos qual maldade, né, o rei Nabucodonosor castigou o povo de Deus. Aí nós vemos aqui em Esdras capítulo 1, né, que a palavra do Senhor nos diz no primeiro ano do rei Ciro, né, que no caso sucedeu ao trono da família de Nabucodonosor, né? Jeremias já tinha predito que os judeus permaneceriam no cativeiro, no país de Babilônia por 70 anos, para então voltar a Judá. Então essa foi uma profecia falada por Jeremias, que eles iriam, né, iam voltar. O cativeiro de 70 anos, né, a partir da primeira leva no terceiro ano do rei Joaquim. Então aproximadamente o povo começou a voltar à sua pátria depois de 70 anos de cativeiro. E Deus despertou o rei Ciro. Não. Então, irmãos, o rei Ciro, assim que ele assumiu, né, ele decretou que os judeus já poderiam voltar à sua terra natal e poderia reconstruir a cidade de Jerusalém. Voltar à sua terra para reconstruir lá tudo que foi destruído pelo rei Nabucodonosor. Mas o que acontecia, irmãos? Muitos judeus estavam no sono, não estavam despertados, estavam acomodados. Eles eram cativos, mas só que eles estavam com a cidade destruída, né? Eles estavam acomodados. Aí quando o rei Ciro decretou essa lei que eles poderiam retornar, muitos ficaram preguiçosos, estavam com sono espiritualmente, esqueceram da promessa de Deus que foi feita, né, que eles retornariam. E aí estavam que no sono profundo, porque acomodado, porque é difícil para alguns entenderem o agir de Deus. E nesse caso, eles estavam com a cidade toda destruída para reconstruir, para levantar muro, para reconstruir o templo, para começar do zero. Então, muitos irmãos estavam não muito animados para esse retorno. Alguns já estavam acomodados, porque é trabalhoso reconstruir. É bom quando nós temos as coisas tudo pronta, né? Quando você compra uma casa pronta, você tem o sacrifício de pagar, mas quem compra o terreno, começa no alicerce, levanta as paredes, é mais trabalhoso, é mais cansativo. Então, essa era a visão deles. Não, estou aqui, tenho tudo, eu sirvo, né? Sou um serviçal, mas eu já tenho meu aposento, tenho minha família aqui. Então, eles já estavam acostumados, não tanto com a vida deles regada, mas também com a vida deles espiritual, porque o culto pagão, a desobediência a Deus, né?
Então, tópico 1, o despertamento espiritual provém de Deus. Então, Deus despertou Ciro. Deus despertou Ciro, independente, irmãos, independente que ele não era servo de Deus. Tinha vários deuses, era pagão. Mas quando Deus quer despertar, independente de que religião, de que cultura, Deus desperta, né? Deus despertou o espírito de Ciro. Deus executou o plano de redenção no discurso da história. Cumprindo o que a sua palavra nos diz. Por quê? Porque houve uma profecia. Então, tinha que se cumprir essa profecia, né? E Daniel também, através das suas orações, pedindo que a libertação do povo. Ele sabia dessa promessa, Daniel, mas queria que o povo também despertasse para essa promessa e clamasse e buscasse a Deus, né? E o que foi esse despertamento? Esse despertamento, irmão, veio de Deus. De Deus. Através do quê? Através da promessa que Deus fez e que o tempo certo, né? O tempo certo. A finalidade do despertamento, a restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar, não há nada que possa impedir. Conforme o profeta Isaías profetizou há 180 anos antes, né? E a palavra de Deus, ela vai se cumprir, não importa quanto tempo for, ela vai se cumprir. A restauração espiritual teve o despertamento de deixar a idolatria, porque eles eram pagãos, adoravam vários deuses e só Deus deve ser adorado. Então tive esse despertamento, muitos estavam ali em adorar outros deuses, confundidos, né? Então, irmãos, a finalidade do despertamento envolvia a restauração nacional e espiritual de Israel. A primeira restauração foi a pátria, eles retornaram. A segunda restauração, o homem largou a idolatria dos deuses pagãos. Largou aquela idolatria. Bom, segundo tópico, terceiro tópico, desculpa. Deus cumpre as suas promessas. Além de vivificar e renovar as suas promessas, ele também renova a fé do que estão abatidos. Irmãos, nesse tempo todo de 70 anos, muitos estavam abatidos, muitos estavam cansados, muitos não estavam mais esperançosos, muitos achavam que essa promessa não ia se cumprir, mas Deus é fiel para cumprir. Então, 160 anos antes de aparecer o rei Ciro, através do profeta Isaías, Deus já tinha prometido, tá? Um dos resultados do despertamento é a obediência do homem à palavra. Deus que faz o despertamento. Não houve a mistura de culto pagão entre o povo de Deus e os idólatras. Então, quando Deus tirou o povo dele ali, teve uma reestruturação, teve um reconhecimento. O resultado do despertamento teve o reconhecimento que Deus estava com eles conseguiram reconstruir, eles conseguiram construir o templo para a adoração e para a glorificação do nome do Senhor. Então, irmãos, hoje estamos passando por tempos difíceis. Muitas pessoas estão desanimadas,
Muitas pessoas acham que não vão reconstruir mais a sua vida sentimental, a sua vida espiritual, a sua vida estrutural, mas a palavra de Deus, que é fiel, ela vai se cumprir. O que foi profetizado na sua vida, não importa quanto tempo for. Aqui foi 180 anos, não importa. A palavra de Deus vai se cumprir. Então, um dos resultados do despertamento é a obediência do homem à palavra de Deus. Porque ele vai obedecer à palavra de Deus. Tá? Então, nós vemos que quão necessário é, irmãos, a obediência e a convicção que a palavra de Deus, ela permanece no céu e na terra, em todos os momentos da nossa vida, né? Temos que estar diante da presença de Deus. Aqueles cujo Espírito Deus despertou, mediante o Espírito Santo, Deus despertou o coração de alguns do seu povo para voltar à sua pátria. Cerca de 50.000 pessoas atenderam ao chamado do Senhor, irmãos, para participar dessa primeira viagem de retorno. E outros permaneceram no exílio, né? Então, o propósito desses era animar e apoiar que agora voltar à terra de Judá. Então, alguns continuaram, irmãos, né, lá. Nem todos foram despertados, mas aí com a atitude desses 50.000, né, que atenderam ao chamado do Senhor, foram surgindo outros. Por quê? Porque um anima o outro, né? Um quer tirar o comodismo do outro e o outro vai lembrando das promessas que Deus fez a cada um, né? As suas promessas que Deus fez a cada um conforme o chamado que Deus deu, né? Então, houve o que? Esse despertamento, né? Que foi despertamento para obedecer a palavra de Deus, que era voltar e reconstruir aquilo que estava destruído e levantar um altar ao Senhor. E não houve mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. Que só Deus foi adorado naquele lugar. Nossa, concluindo essa lição, irmão, diz: a submissão à vontade de Deus gera o despertamento espiritual. Se submetemos à vontade de Deus e à sua palavra, vamos ter esse despertamento, assim como Ciro teve, de que? De dar essa carta para o quê? Para o povo voltar, para ver que as promessas de Deus foram cumpridas. Os antigos reis não tiveram esse despertamento, porque não era a hora, mas ele teve esse despertamento e a vontade de Deus foi feita, porque é vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. Né, irmãos? Então, independente que for, independente que religião, independente que presidente que estiver, independente que político que tiver, a vontade de Deus é soberana, ela é suprema. No tempo de Deus vai se cumprir. Essa palavra não volta atrás, irmãos. Não volta atrás. Então, não se preocupe. Tá? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tá? Aquieta teu coração, aquieta tua alma. Espera no Senhor,
que Ele vai cumprir. Vai passar os céus e a terra, mas essa palavra aqui não vai passar. Amém, irmãos? Graças a Deus chegamos ao final, né? Vamos estar orando por cada um. Lembra de alguém que precisa de oração. Lembra por alguém que precisa da tua ajuda, que precisa de uma palavra. Manda uma mensagem, ligue, fala, não se desespere. O Senhor vai cumprir as suas promessas. Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, é filho do homem para que se arrependa. Então, façamos a nossa parte. Vamos orar. Lembre-se de alguma pessoa agora, entregue intercessão ao Senhor Jesus. Pai de amor, somos gratos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Chegamos até aqui, Senhor Deus. Ó Senhor, essa lição qual nós nos despertamos, Senhor Deus, espiritualmente, para fazer a Tua obra, para fazer aquilo que está posto segundo a Tua vontade, Senhor. Que a Sua vontade é suprema, é soberana, sobre tudo e sobre todos, independente do que acontecer. A Sua palavra prevalece no céu e na terra. Obrigado por cada um, Senhor Deus. Aquele que está, Senhor, acamado, desanimado, desperta, ó Pai, para a Sua obra. Sabemos que a Sua vida está próxima e que possamos estar preparados para estarmos contigo, ó Pai. E essa promessa, mais uma vez, cremos, ó Pai, que as promessas não vão passar, porque o Senhor é fiel para cumprir. Abençoa cada ouvinte. Em Teu nome nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Desejo a todos um excelente domingo e uma excelente semana na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.